Veja no ICL Notícias, segunda edição. Depois das eleições, é tchau, tchau. O presidente no palanque. A menos de 10 dias do segundo turno, Lula entra de cabeça na campanha. Alô, você que tá na praça! Fala de apagão em São Paulo. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E ataca Bolsonaro em comício na Bahia. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Hora de dar explicações. Mano, olha isso. Agência Nacional de Energia Elétrica intima Enel sobre falta de luz em São Paulo e sinaliza que contrato de concessão pode ser extinto. Conflito longe do fim. Hamas reconhece morte de seu líder máximo, fala em vingança e que não vai libertar reféns até que Israel deixe Gaza. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa sexta-feira, minha gente, sextou, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV, para você que nos assiste no Rio Grande do Sul. Hoje estamos em dupla na bancada do ICL Notícias, segunda edição, na nossa mesa redonda. Boa noite, Fábio Panotto. Boa noite, Vivi, boa noite, pessoal que está em casa. Olha, a gente está sem Chico Sá, talvez as pessoas estejam notando que a nossa mesa está um pouquinho mais vazia hoje, mas porque Chico Sá estava no ICL Notícias primeira edição. Aliás, uma grande dança das cadeiras, né? Essa semana, porque Rodrigo Viana está de férias, a Vivi também essa semana tirou alguns dias, na semana que vem ela está de volta, a Rodrigo Viana está de volta e o César Calejão também não pôde fazer hoje. Então, Chico Sá foi puxado para amanhã e hoje aqui eu estou em ótima companhia. Fábio, mais um dia com você, que, aliás, essa semana brilhou aqui com a gente. Aliás, eu adorei essa semana aqui, viu, Vivi? Muito contente aqui com o clima interno, com a sua condução. A Vivi tá de férias essa semana, Gabi. Hein? Perdão. É porque é tanta dança das cadeiras, eu acaba confundindo. Ainda né? mais eu e Vivi, né? Que até tem muita gente que diz que a gente é parecida. E semana que vem vai ter mais dança, porque eu vou estar no programa da manhã, das 7 horas da manhã, que é o Desperta. Então ótima lá. Então, semana que vem você já... Essa semana, Leandro Demore também ficou fora alguns dias, é verdade. Ficou então, fora. A gente teve uma grande dança das cadeiras. Mas estamos aqui nessa sexta-feira firmes e fortes e você é muito bem-vindo para voltar, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Gostamos muito. Obrigado. Nossa também. audiência gostou muito também, tá? Muita gente mandando sempre mensagem aqui para você e dizendo que foi muito bacana, que gostou muito dos seus comentários. Então, muito bom. A gente vai voltar a falar sobre o apagão essa semana. Foi o grande assunto da semana, né, Panunzi, que a gente conversou aqui. E vai continuar sendo, né? Porque está armando um temporal aí fora. Provavelmente, se vier o que a meteorologia está prometendo, vai ter repercussão política, né? E hoje a gente até vai falar disso, porque está gerando um monte de nuances, assim, né? Na relação política. A gente está descobrindo a costura das agências reguladoras. Enfim, vamos falar bastante disso aqui no programa de hoje, né? Vamos falar bastante. O presidente Lula, inclusive, hoje anunciou uma linha de crédito de 150 milhões de reais para as pessoas que tiveram os prejuízos por causa do apagão. Muita gente teve. A gente mostrou aqui na segunda-feira, que foi o dia mais crítico, porque foi logo depois do final de semana que as pessoas ficaram sem luz, não conseguiam falar com a Enel, não tinha atendimento, muita gente perdeu em casa alimentos, eletrodomésticos, enfim, muitas denúncias que a gente trouxe aqui, vídeos que gravaram para a gente no ICL. E então, agora, o presidente Lula fez esse anúncio, a gente está há 10 dias, aliás, há menos de 10 dias do segundo turno, hoje, né, das eleições, 9 dias hoje, e foi lançado um programa Acredita, né, que é para lançar linhas de crédito para pequenos empreendedores. Então, foi meio que um anúncio conjunto ali, foi durante o lançamento. E o presidente Lula disse que, assim como o governo federal ajudou as vítimas lá no Rio Grande do Sul, que a gente teve enchentes, teve uma situação
muito grave no Rio Grande do Sul há alguns meses, também vai ajudar agora quem teve perdas por conta dessa falta de energia elétrica aqui em São Paulo. Então, a gente tem a fala do presidente Lula para a gente começar a voltar a falar a respeito disso. Vamos assistir. Vocês viram o apagão que está tendo em São Paulo. E ontem eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam, inclusive, a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Muito bem, então a gente teve essa fala do presidente Lula. Em breve também ele vai estar aqui em São Paulo para fazer campanha eleitoral ao lado do Guilherme Boulos. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, até disse também, ponderou depois que o crédito vai ser válido para donos de negócios, tá? E não para a população em geral. Isso é importante ser dito. Agora, isso pode ser reforçado pelo Guilherme Boulos também, né, Panoso, pela campanha dele, você não acha? Olha, o Lula se entusiasmou demais no palanque. Depois o Haddad teve que corrigi-lo, porque não é para quem perdeu a geladeira, né, a comida, para comerciantes. E também não faria sentido atender assim, milhares e milhares de pessoas. Não sei nem como é que se construiria uma malha de crédito com esse objetivo. Embora fosse até justo, viu, Gabi? Porque... E quem entrar com uma ação... pode ter ganho. Olha, a moça que trabalha lá em casa mora no Capão Redondo, que é um bairro periférico. Ontem ainda estava sem luz, quer dizer, todo o supermercado do mês, tudo isso, tudo que estava lá na geladeira foi embora. E isso, para uma família de baixa renda, representa uma pancada no orçamento, né? E ela me contou que muita gente na vizinhança dela ia passar o mês inteiro sem a tal da mistura, entendeu? Que é a carne que já estava comprada lá, essa coisa toda. E hoje é meio de mês também, o salário já foi embora. Então, assim, situação muito complicada. Mas, de fato, não é para essas pessoas que o Lula anunciou esse programa. É para os comerciantes, para quem teve um prejuízo, digamos assim, empresarial. Exato. Eu acho que, no final das contas, quem entra... E aí você já até fez um comentário aqui que eu achei muito interessante, né? De como as pessoas podem, sim, exigir os direitos até sozinhas, não precisam de um advogado para isso. Tem também por meio do PROCON, tem muita gente que recorre ao PROCON, mas, de fato, muita gente acaba deixando passar. E até o Cacai veio aqui conversar com a gente, falou, o ideal era que todo mundo fosse em massa cobrar a Enel judicialmente pelo prejuízo que ela fez as pessoas passarem, né? Mas, no final das contas, acho que o copo está meio cheio ainda. Eu até quero repetir esse palpite, esse conselho. Acho bom. Sabe por quê, gente? Porque é muito fácil processar essa empresa. É muito fácil. Não precisa de advogado, não precisa nada. Não precisa nem de uma linguagem jurídica, nada. Você pede uma ajudinha para o ChatGPT, você faz, dá conta direitinho de fazer uma petição. O que você tem que fazer? É colocar lá os seus dados, os dados da empresa, procurar na internet o CNPJ, essa coisa toda, e escrever como se fosse uma redação sintética, explicando para o juiz o que você perdeu e o que você pretende obter. E olha, além do dano material, que é justamente o prejuízo, é a carne que foi embora, é a comida que estragou na geladeira, é o eletrodoméstico que queimou na tomada, pode fazer também dano moral. Inclusive, o Ministério Público está estudando uma ação de danos morais coletivos. Só que o dinheiro dessa ação, se eventualmente a Enel perder, não vai para o bolso do consumidor, né? É uma compensação à sociedade. Mas quem quiser fazer isso, processar essa empresa horrorosa, basta procurar na internet o Juizado Especial Cível, tá? Aí vocês vão achar um monte de tutoriais na internet. Estou até sugerindo para o Eduardo Moreira fazer um curso aqui sobre isso, porque esse é um instrumento da maior utilidade. Olha, outro dia um banco me colocou no Serasa sem motivo nenhum. Eu também passei pela mesma coisa. Sabe quanto é que eu ganhei desse banco? Ganhei o valor o valor inscrito e mais R$10 mil de indenização por dano moral. Então, qualquer coisa, passagem aérea, é facílimo de fazer, gente. Não precisa pensar, qualquer um dá conta de fazer, viu? Muito bom. Eu acho excelente porque
Eu acho que vale para mim também. Tem que aprender a fazer isso, sim, para entrar sozinha, porque eu também já passei pelo mesmo problema que você, tá? Me deu uma dor de cabeça, assim, considerável. Mas hoje em dia até gosto, viu, Vivi? Ó, Gabi, gosto porque quando surge um problema desse, você pode ter certeza absoluta que você vai ganhar um dano moral, entendeu? Então, as pessoas têm que ter só o hábito de processar, porque escrever uma lauda, uma folha de argumentos, pode valer 8, 10 mil reais. Dano moral. Todo mundo tem direito. E é merecido. No caso da Enel, nem é dano moral só, é dano material e também é dano moral decorrente dessa situação de sofrimento que a população... né? Tem casos gravíssimos, Panunzio, né? Gente que precisava de aparelho de oxigênio em casa, por exemplo. Enfim, é muito grave. Agora, tem um outro capítulo dessa história que a ANEEL informou hoje que vai intimar a Enel pelas falhas, né? Então, deixaram mais de 3 milhões de pessoas sem luz, isso contando a sexta-feira. Os dias foram se passando, na segunda ainda tinha pelo menos metade dessas pessoas sem luz na segunda-feira e foi se prolongando, foram 6, 7 dias. Até agora, até Panunzio contou um relato, né, de uma pessoa que você conhece que estava sem luz ontem. Então, agora a Enel diz que a situação está normalizada, mas fato é que a gente ouviu muitas reclamações. E aí a ANEEL, que é a agência que está fiscalizando, que faz a fiscalização, sinalizou a possibilidade de extinção do contrato com a Enel. Então, vamos ver o que disse a ANEEL. Nota que foi publicada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela disse o seguinte: entre outras ações, aqui bem técnica a nota, tá? Para vocês entenderem, a gente vai... aqui, tintim por tintim. Entre outras ações, uma delas será a intimação da empresa como parte integrante de um relatório de falhas e transgressões, para iniciar um processo de avaliação de uma eventual recomendação de caducidade a ser apreciado pela diretoria da ANEEL. E, em última instância, pelo Ministério de Minas e Energia. Então, quando a gente está falando aqui da caducidade da ANEEL, é basicamente romper o contrato. É isso que está sendo falado aqui, só para entrar aqui nos aspectos técnicos da coisa. Agora, queria aproveitar para traduzir isso para vocês. Tudo essa sopa de letrinhas aí que vocês viram não quer dizer absolutamente nada. Toda vez que um órgão público não sabe o que fazer ou não quer fazer nada, diz que vai estudar uma solução. O que deveria ser anunciado hoje era já o início do processo de caducidade. Não se vamos estudar, ai meu Deus do céu, vamos pensar se é necessário. O que resta para não vou falar governo federal não, porque é uma agência autônoma, para essa agência cumprir a sua função e de repente começar a fazer o papel de defensor do interesse do consumidor. Sabe, é evidente que essa Enel não se interessa por fornecer serviços de qualidade. E não é só do povo de São Paulo, não. Essa empresa tinha que ser expulsa do Brasil para sempre, sabe? Tinha que ser tocada daqui. Olha, tem problemas em Goiás, tem problema em um monte de lugares. Aí está tendo problema em Vitória. E outra coisa, o judiciário é muito generoso para com essa empresa, sabe? Então... o que a ANEEL, a agência reguladora, porque as siglas são parecidas, né? É Enel, ANEEL. A ANEEL é a agência que regula. É essa agência que diz agora, vamos estudar. Não foi isso que eles disseram, mas Gabi? porque está sendo criticada, né, Panunzio? É por isso, ela vem sendo muito criticada por conta de uma possível falha nessa fiscalização da Enel, né? E hoje a gente vai ver, quem está assistindo agora, fica aí, porque nós vamos mostrar aqui exatamente... O que é politicamente que determina esses comportamentos estranhos que a gente vê, né? Essa leniência, essa falta de zelo com o consumidor, que deveria justificar a existência das agências. Mas vocês vão entender direitinho como é que a banda toca. E vão saber, para usar aqui um outro bordão, outro provérbio, tem gato nessa tuba. Nossa, com certeza. O Fábio Panunzio nos lembrou aí de uma manifestação do Ministério das Comunicações em julho, né? O Panunzio reclamando de uma resolução da ANEEL, que tem sido muito criticada, como eu disse, por ser leniente com a Enel, por não fazer a fiscalização da forma que deveria, e isso atrasaria a solução para o problema do compartilhamento de postes. Quer dizer, é um pouco complexo isso. A ANEEL decidiu extinguir o processo que levaria as concessionárias, como a Enel, por exemplo, né, concessionárias de energia elétrica, a ceder espaço nos postes para as empresas de telecomunicações. Quer dizer, como se a gente já não tivesse ali abarrotado o suficiente, né? Olha a quantidade de fios que a gente vê nesses postes. E aí a gente tem
o Ministério das Comunicações publicando um posicionamento a respeito disso, né? Você pode explicar para a gente também o que quer dizer essa nota aí deles. Bom, antes de ler a nota, você me permite explicar o contexto um pouquinho, Gabi? Por favor, é mais importante até. É o seguinte, o que vinha acontecendo? Há uma briga muito antiga entre as concessionárias de energia elétrica, distribuidores de energia elétrica e as empresas que fazem serviços de telecomunicações, internet, TV a cabo, essa coisa toda. Por quê? Porque todo mundo quer passar os cabos pelos postes. E aí, esse processo de discussão envolveu várias entidades do governo. Ministério das Comunicações, Ministério das Minas e Energia, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é essa sobre a qual a gente vai falar aqui, e também a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Esse processo vinha sendo levado, a discussão da solução para essa briga, quem é que é o dono do poste, quanto que pode cobrar, se é obrigatório deixar passar lá o fio de quem quiser ou não é. Isso levou 1 ano e meio de discussões. E, em julho passado, o presidente Lula baixou um decreto disciplinando o assunto com base naquilo que havia sido discutido ao longo desses meses. Esse decreto entrou em vigor e ele estabelecia que as concessionárias de energia elétrica têm a obrigação de deixar passar os cabos das operadoras de telecomunicações. O que fez o presidente da ANEEL? Chama Sandoval Feitosa. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre esse Sandoval Feitosa. Tem até a imagem dele aqui, né? Para a gente entrar nos detalhes daqui a pouco. Quando aconteceu esse decreto, esse processo de discussão, que vinha se encaminhando já para o final, com uma solução, falaram até que criar uma... Não é bem isso, vocês não levem isso ao pé da letra que eu vou falar, mas é como se uma parte das propostas visava criar uma espécie de cabo-braço, ou posto-braço no Brasil, que cederia o espaço para todo mundo. Como é mal regulado e é mal fiscalizado o assunto, a gente vê aquela bagunça de fios nos postes, né? Não sei se a gente tem as imagens aqui, mas a gente mostrou outro dia, o Chico Pinheiro, inclusive, fez um vídeo disso aí, não sei se a gente tem, mas se não tiver, não tem problema. O que aconteceu? O cara da ANEEL, olha aí, ó, isso aí, ó. O cara da ANEEL, de repente, chega na mesa e fala assim, encerradas as discussões, acabou, não vamos discutir mais nada. Por quê? Porque a posição da ANEEL é a de defender o lobby das concessionárias de energia elétrica. Cada fio desses aí que passa nesse poste que vocês estão vendo, paga R$10 por poste, entendeu? Então eles ganham fortuna, são 12 bilhões de reais por ano. Nem tudo fica com as concessionárias, porque uma parte desse dinheiro, um pouco mais da metade, vai para a compensação da tarifa de energia elétrica. Só que ainda sobra muito. É um mercado bilionário, que as concessionárias não querem abrir mão desse. E elas querem ter o direito de discricionar quem é que pode passar o cabo. Ou seja, se a Enel aqui, que é a dona do poste, brigar com a NET, aí a NET não vai poder passar a fibra lá, entendeu? E a ANEEL adotou a posição das distribuidoras de energia elétrica, encerrou a discussão e acabou. E aí gerou até uma nota oficial em que se vê o tamanho do conflito dentro do ambiente do governo, que é essa nota que a gente vai ver agora, né? Isso, a gente tem a nota aqui, e aí a gente pode dar uma explicadinha, porque ela está bastante técnica, essa nota do Ministério das Comunicações, né, dizendo que o Ministério das Comunicações se posiciona ao lado do de Minas e Energia e da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, em oposição à decisão da ANEEL, que é isso que você estava explicando, né? E essa é uma nota oficial, hein, gente? Não é opinião de ninguém que não gosta. Isso, né? Exatamente. A decisão da ANEEL de encerrar o processo que abordava essa questão. Ressaltamos que o assunto já estava em estágio avançado de discussão e uma resolução conjunta das agências para promover um uso mais eficiente e econômico da infraestrutura existente já foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações, em outubro do ano passado, restando apenas a aprovação da ANEEL. Então, dizendo, só faltava mesmo a agência, né, regulatória, a ANEEL, para que isso caminhasse. Pois é, e aí chega a ANEEL, essa que protege tanto a Enel, que agora falou que vamos estudar se vamos punir. Chega na época e falou, então acabou, Joãozinho, dono da bola. Não terminou como eu queria, pego a minha bola e me recolho aqui, porque não prevaleceu a posição das distribuidoras de energia elétrica. É triste ver isso, porque isso aí é a confirmação de que essa ANEEL, essa agência que deveria zelar pelo interesse do consumidor, ela se transformou mesmo num sindicatão, na sede do lobby das empresas distribuidoras de energia elétrica. E aí, só para a gente, porque você comentou, né, do Sandoval de Araújo Feitosa Neto, para ter aqui o nome completo dele, que é um dos diretores da ANEEL indicados por Jair Bolsonaro.
A gente tem outros também que são bolsonaristas, são esses nomes que estão aí na nossa tela, né? Posso dizer quem são eles? Por Como favor. é que eles... Bom, esse primeiro ali à esquerda, o Sandoval Feitosa Neto, é o Que atual... você comentou, né? Exatamente. Esse é o presidente da ANEEL. Sabe quem foi que indicou esse sujeito para presidir essa agência? Senador Ciro Nogueira. Todo mundo sabe quem é o Ciro Nogueira. Ele é piauiense, é conterrâneo do Ciro Nogueira. É o centrão, tá, gente? Exatamente. O Ricardo Tille, que é o segundo ali da esquerda para a direita, também foi indicado por outro bolsonarista, que, aliás, levou 2 cadeiras nessa composição de 5 diretores. Senador Marcos Rogério. Tá? Por quê? Porque ele antes atuava como diretor de regulação e comercialização da Eletronorte e chegou a ser assessor do Marcos Rogério. Outro indicado pelo Marcos Rogério é o Fernando Mosna, aquele ali que está ali, Fernando da Silva, é o penúltimo ali da esquerda para a direita. Foi indicado pelo Marcos Rogério, atuava como procurador federal, foi assessor do Marcos Rogério, foi um dos 2 indicados para compor a ANEEL. E a Agnes da Costa, essa terceira ali mais à direita, foi apadrinhada por quem? Pelo ministro da Muamba, pelo Bento Albuquerque. Foi indicação dele. Porque, né? Vamos lembrar do caso da joia saudita, gente. Que ele foi ali no aeroporto tentar, né? Exatamente. Hoje são só 4 diretores, um está de férias, estava de férias no apagão, e falta uma indicação do governo, então tem uma vaga a mais. A agência tem 5 nomes, vai ser a primeira indicação do Lula agora. Mas, olha, sofrível a atuação dessa turma aí. Sofrível é uma palavra até muito delicada para a gente qualificar o que acontece lá nessa ANEEL. Muito bem, Panunzio. Agora, dados os nomes aí aos diretores, vamos chamar para essa conversa aqui, que a gente ainda tem muito que falar a respeito disso, a Cristina Serra. Cris, bom falar com você. Bem-vinda, querida. Oi, Cris. Oi, Fábio, Gabi, todo mundo que está aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês, sextando. Sextando, Cris. Agora, a gente estava falando um pouquinho antes de você chegar, Cris, e da gente entrar nos diretores da ANEEL, né, e como ela está dominada por bolsonaristas e tudo mais, sobre como o presidente Lula anunciou uma linha de crédito que vai contemplar essas empresas, né, esses empresários que perderam diversos eletrodomésticos, né, perderam dinheiro durante o apagão. Então, o que você achou dessa linha de crédito? Queria te ouvir a respeito disso. A gente estava explicando que não vai contemplar as pessoas, né? Que as pessoas podem entrar individualmente com uma ação, se for o caso, né? Se elas quiserem, no PROCON ou individualmente também. Mas quero saber o que você achou desse anúncio do presidente Lula. Gabi, eu entendo que sim, há uma diferenciação aí. Bom, importante que todos recebam as suas indenizações e as suas compensações. Mas o que eu vejo aí nessa medida que o Lula anunciou, voltado para empresários, pequenos empresários, né, é porque eles, diante do prejuízo que os negócios têm, eles precisam de uma linha de crédito. Em geral, eu não li os pormenores da medida, mas em geral é uma linha de crédito mais ágil, mais rápida, para que eles possam se recuperar. As perdas individuais, né, são perdas, cada um é que sabe das suas perdas. Por exemplo, quem precisa de uma máquina de oxigênio ligada o tempo todo é uma perda incomensurável, né? Mas aí são perdas individuais, né? E aí cada uma precisa ser avaliada via Sistema Nacional de Direitos do Consumidor. Mas para as empresas, né, eu entendo que é uma linha de crédito para dar fôlego a esses negócios que tiveram prejuízos tão grandes. É bom que seja assim, e isso mostra, claro, nós estamos num contexto de pré-eleição para segundo turno, e todo mundo sabe que São Paulo é a joia da coroa, né? Então, claro que o Lula, o governo federal, cada um dentro das suas atribuições, tem que fazer o que tem que ser feito e compensar as perdas dos cidadãos, né? Mas isso mostra também, a meu ver, que o governo federal aprendeu com outras crises ao longo desse ano, né, em que as medidas demoraram a ser anunciadas, né, ou demoraram a ser tomadas, demoraram a ser pensadas. Que medidas o governo federal pode tomar diante de certas crises, como nós vimos no caso das queimadas esse ano, né? Demorou muito
para que o governo anunciasse medidas. Então, vejo que no caso agora de São Paulo, houve uma preocupação, né, em ser mais célere na resposta a esse absurdo que eu estava ouvindo aqui o Pannunzio falar há pouco. Pannunzio, assino embaixo do que você falou e diria também o seguinte: o modelo das agências reguladoras no Brasil não deu certo. É um modelo falido, quebrado, porque as agências reguladoras viraram escritórios de representação dos interesses das empresas desses setores. Estou aqui generalizando, pode ser que, salvo uma ou outra ali que tem uma atuação, a Anvisa, né? Mas a Anvisa, quando ela se transforma em agência, ela já trazia uma estrutura da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela vem com uma outra força, né, do conhecimento, da ciência, da parte técnica. Várias outras agências que foram criadas teoricamente, supostamente, justamente para sair da influência política nos ministérios, não deu certo. Elas viraram uma extensão, né, dos interesses das empresas. O caso da ANEEL, vocês acabaram de dar aí os nomes e quem indicou cada uma dessas pessoas, né, é autoexplicativo, não precisa dizer mais nada. Isso precisa ser discutido, é um problema muito difícil, realmente, de ser enfrentado, mas isso precisa ser enfrentado, discutido, e é preciso encontrar uma solução para isso. E no caso específico da ANEEL, isso está mais do que evidente, uma agência inoperante que representa apenas os interesses, totalmente capturada pelo lobby das empresas, que ela deveria fiscalizar, que ela deveria verificar o cumprimento da regulação, e isso quando existe uma regulação boa, né? Porque em muitos casos a regulação de propósito, é uma regulação frágil e ineficiente. Ô, Cris, é interessante isso como um ativo político, a gente até discutiu aqui, porque o Lula está vindo, vai fazer aqui campanha do lado do Boulos, né? Vai na periferia, que é onde tem que ir mesmo. Agora, a gente está há menos de 10 dias nas eleições, a gente não sabe o quanto isso, de fato, se converte em voto também ou não, né? Porque até, de fato, isso se efetivar, a promessa de crédito de R$1 bilhão aos negócios afetados pelo apagão. Acho que quando o empresário, né, o empreendedor vê aquilo acontecendo, acho que até poderia ser um ativo importante. Agora, o quanto só o anúncio, não que seja pouco, né, muito, mas só o anúncio que eu digo, além do cumprimento, né, da efetividade dessa medida colocada em prática, o quanto isso se converte em voto ou não. A gente vai ter que acompanhar para ver, né? Nas próximas pesquisas de intenção de voto, talvez a gente tenha algum termômetro que demonstre. Sem contar que ainda vai chover mais. Então, tudo isso acho que ainda vai movimentar muito esses próximos dias de segundo turno, né, Pannunzio? Eu tenho aqui minhas dúvidas sobre o efeito eleitoral que isso vai gerar. Eu tenho a impressão, estou vendo a formação da opinião do eleitor muito mais vinculada a fatores de outra natureza do que propriamente sobre essa realidade fática que é terrível. A gente viu, por exemplo, olha, assim como na eleição presidencial a gente teve pouco peso da pandemia, nós estamos tendo pouco peso dessas catástrofes climáticas aí. No Rio Grande do Sul é assim, aqui em São Paulo é assim, no Amazonas é assim, e todos esses lugares foram acossados, né, por problemas climáticos horríveis. E, enfim, acho que o efeito eleitoral disso vai ser muito pequeno. Tem a impressão, viu, Cris? Não sei se você tem a mesma impressão, que o eleitor continua votando, decidindo, vota muito mais em função de fatores ideológicos do que propriamente fatores atinentes à realidade local, fatores comunitários, como deveria acontecer numa eleição municipal, né? Eu acho que tem sim um peso, especialmente na eleição de São Paulo, acho que tem um peso essa questão ideológica, mas Fábio e Gabi, quando eu vejo o resultado dessas eleições, tanto do primeiro turno e o que está se delineando agora para o segundo turno, eu vejo que a gente precisa entender mais
o peso que as emendas parlamentares tiveram nesta eleição especificamente. Concordo. Essa é a primeira eleição para prefeitos e vereadores em que o esquema das emendas do orçamento secreto estava a todo vapor, né? Full time, com toda a força. Isso é sensível, sobretudo cidades menores, por onde eu tenho circulado e viajado, as pessoas comentam isso. A verdadeira derrama de dinheiro que aconteceu às vésperas da eleição do primeiro turno. E acho que isso continua, isso vai valer ainda para o segundo turno. Eu acho que esse fator a gente precisa entender, compreender essa amplitude, e isso leva, né, à necessidade de um enfrentamento também dificílimo, mas que precisa ter esse enfrentamento, essa discussão no Congresso. Não pode mais continuar como está. Não pode. A política virou isso. A emenda PIX vai lá para o prefeito, ele não precisa prestar conta, ele distribui dinheiro. É mais ou menos isso, gente. Não dá para continuar Concordo. assim. Por isso, o Dino tem tomado, Flávio Dino, ministro do STF, tomado decisões acertadas, e aí fica aquele teatro de quinta categoria, né, dos presidentes da Câmara e Senado, dizendo, não pode ser assim, não sei o quê, e mais diálogo, e não sei o quê. Gente, não dá. Isso contraria frontalmente o que está estabelecido pela Constituição, né? O Dino está certo, estão errados os presidentes da Câmara e Senado, né? Eu sei que eu estou falando de uma coisa, parece fácil, assim, falando, né? Todos nós sabemos da dificuldade que esse governo atual tem dentro do Congresso, mas não pode ficar assim, e eu acho que essas eleições mostram isso de uma forma muito, muito clara e evidente, né? Sem dúvida, Cris. Quero te agradecer por hoje, querida. Valeu. Sempre bom ter você aqui na sexta-feira. Um beijão para você. Tchau, Beijo, Cris. pessoal. Bom fim de semana. Obrigada, Cris. Para você também. A gente continua aqui conversando a respeito disso. A Cris levantou uma bola muito importante, aliás, várias, né? Ela fez considerações importantíssimas aqui. A gente está falando da eleição em São Paulo. O Paulo Motorim, que colabora com a gente aqui várias vezes, a gente já entrevistou, é repórter do Intercept Brasil, ele publicou uma entrevista muito interessante ontem, que acho que faz a gente refletir sobre todo esse contexto, várias discussões que a gente traz aqui no ICL. Ele conversou com um líder comunitário no extremo sul da cidade de São Paulo, o Isaac de Souza Faria. E aí, em resumo, essa história, a gente está vendo agora a manchete aqui na tela, ele deixou esse líder comunitário, que é o Isaac, de ser petista e passou a apoiar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo e também que é apoiado por Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele diz que é por questões práticas, gente, o destino de verbas para a periferia. Então, a Cris estava falando aqui, né, sobre o Centrão irrigando, né, financeiramente. Vamos ver a fala desse líder comunitário, que eu acho que fica mais didático para a gente entender como a direita se beneficia desse crescimento das emendas no orçamento público, gente. Ele diz o seguinte, abre aspas, você pede para o PT uma creche e ouve, olha, demora 10 anos para liberar os 100 mil. Fecha aí aqui, né, ele dizendo. Com o Centrão, se você solicita, eles mandam 5 milhões de reais para fazer uma UPA, fecha aspas, então. Ou seja, pediu dinheiro e é isso. E esse dinheiro, Gabi, esse dinheiro é totalmente tóxico, porque ele interfere, sim, na formação da opinião do eleitor. São 45 bilhões só para os deputados e senadores, é dinheiro pra caramba. Olha, quem dera que o governo federal tivesse esse dinheiro todo para investir em programas sociais. E ele acaba desvirtuando tecnicamente as prioridades, porque é um dinheiro que não respeita nenhuma prioridade, não tem estudo prévio para gastar esse dinheiro, não tem licitado, muitas vezes não tem nada, né? É dinheiro que vai lá para o prefeito e o prefeito gasta da maneira como quiser. Como diz a Cristina Serra, é para distribuir dinheiro para a população. E, sabe, ele cria uma diferença de condição eleitoral muito significativa. Por quê? Os novatos que estão entrando agora, quem está sem mandato, está querendo voltar para a política, não tem essa grana toda. Exato. Imagina só, cada deputado desse país teve 37 milhões de reais, pelo menos, no ano passado, para gastar, neste ano, para gastar com emenda parlamentar.
É muita grana. E aí enche o rabo de associação pilantrófica, entidades fantasmas, dinheiro que acaba voltando para os próprios parlamentares, muitas vezes em acordo com prefeituras desonestas, enfim, é o fim do mundo. E aí distorce a vontade do eleitor, porque o eleitor fica como esse que a gente vê, esse líder comunitário, perdido entre a penúria de ter que conviver com uma posição que não é hegemônica e as vantagens de aderir a essa hegemonia parlamentar e de ter a facilidade de ter todo o dinheiro do mundo. É exatamente isso que ele falou. Portanto, assim, embora a gente possa falar assim, moralmente essa justificativa não procede, mas do ponto de vista do pragmatismo, funciona. E a periferia precisa de dinheiro, precisa de UBS, precisa de acesso à creche, é isso. Ele foi muito realista, né? Assim, no que está acontecendo. A oposição do PT aqui em São Paulo, né? Uma das maiores reclamações é essa, assim, da oposição ao Ricardo Nunes, que há um desequilíbrio enorme em relação ao acesso dos recursos das emendas. Exatamente. Isso aí eu vou dizer, o processo de estatização do coronelismo, porque cria relações de clientela muito deletérias, né? E o coronelismo que antigamente a relação era mais difícil. Por quê? O sujeito precisava controlar o caminhão-pipa, precisava controlar a máquina das cisternas e tudo mais. Hoje em dia não, é dinheiro in natura. É dinheiro na veia do eleitor. Então, e isso é feito à custa do quê? Do pagador de impostos brasileiro, que está pagando essas campanhas aí, né? É muito bom isso que você fala, Panoso, porque muitas vezes a gente fica aqui discutindo, porque a extrema-direita, como que ela está conseguindo cooptar as pessoas, como que a extrema-direita... Gente, o centrão, que é a direita, apesar de ser chamado de centrão, ele é a direita, é muito simples de entender. Eles têm dinheiro e eles usam esse dinheiro para conseguir cooptar as pessoas. Não tem um segredo, assim... não é, porque, claro, né, tem teologia da prosperidade, a gente falava muito aqui de um candidato que eu não quero nem mais citar o nome, já que a gente não precisa mais, mas que estava aqui disputando, né, e que desceu muito nível a disputa da Prefeitura de São Paulo, mas muita gente tentando entender, nossa, mas por que as pessoas querem votar nele, né, e tal? Eu acho que é mais que isso, no fim das contas, a maioria das prefeituras que a gente teve, PP... enfim, uma série aí de partidos do Centrão que se elegeram que explica esses prefeitos terem conseguido ocupar tantos lugares. É por conta do Centrão, do Congresso e as emendas, né? Olha, e ainda fazendo, citando aqui de novo essa situação ilustrativa, né, que o Motorinho levantou, os vereadores de São Paulo é a mesma coisa. Hoje, não sei se foi na matéria dele que eu vi em algum lugar aí na internet hoje, que os vereadores estão reclamando que o pessoal da oposição teve muito menos emenda do que teve o pessoal da situação, que foi exatamente metade do valor, né? Isso, gente, isso é um combustível eleitoral, isso é de uma imoralidade tão grande, sabe? Eu não sei como é que as instituições brasileiras não enxergam isso, porque o Congresso é beneficiário desse esquema. O deputado que tem mandato não vai querer abrir mão desse dinheirão, porque isso aí é combustível para ele cacifar a sua eleição, a próxima eleição. Então, não sei, nós estamos entrando numa raia do insondável, sabe? Assim, vai ser muito difícil corrigir esse problema. Não vejo nenhuma perspectiva, só vejo que com o Congresso cada vez mais parlamentarista do ponto de vista da gestão do orçamento, nós vamos acabar perdendo os anéis e os dedos da boa política. O Jorge Misael, ele tem um termo que eu acho que é perfeito para isso que você falou, que se chama parlamentarismo orçamentário. Exato. Eu acho que, assim, assino embaixo e ele acertou, assim, perfeitamente nessa descrição. Agora, Panunzio, a gente estava falando aqui sobre o presidente Lula entrar pesado na campanha do Boulos, né? Ele chegou ontem em São Paulo, o presidente Lula, para participar desses atos todos de campanha. Hoje foi dia, inclusive, de subir em palanque dos candidatos petistas de Diadema e Mauá, que ficam na região metropolitana, para quem não é de São Paulo, mas são ativos políticos importantes no estado de São Paulo. E amanhã vai ser na capital paulista, então, portanto, com o Boulos. A gente viu no agregador de pesquisas do ICL ontem, com a Jordana Dias Pereira, que existe um descompasso entre os votos que o presidente Lula recebeu em 2022 e os votos do Boulos no primeiro turno. Quer dizer, as pessoas elas não associam diretamente o Boulos a Lula, ou que um voto em Boulos é um voto em Lula, né? E por aí vai. Enquanto o Lula teve 53% desses votos na eleição presidencial, então em 2022, em São Paulo, o Boulos até agora conseguiu 29%. Então, assim,
é menos da metade. Não, é metade, né? Na verdade, 29% é mais da metade. Tinha visto cerca de metade, né? É isso. E a gente viu ontem aqui no agregador, né, que esse fenômeno se repetiu no Brasil. Na minha cidade, por exemplo, Uberlândia, foi exatamente a mesma coisa. Lula teve 47, lá o Bolsonaro ganhou. Mas a candidata do PT, Dandara, que é uma candidata espetacular, negra, mulher, feminista, ela teve 20 e poucos % dos votos também, ficou com metade. E fica aqui a indicação de que realmente parece que o Lula é uma entidade e o PT é outra entidade. Os candidatos do PT não vão muito bem. E aí tem uma dificuldade adicional aqui para o pessoal de São Paulo. Por quê? Boulos não é do PT. Muita gente nem sabia disso e foi na eleição e botou lá o 13 na urna. 50 mil pessoas fizeram isso, erraram o voto, acabaram anulando o voto, o que faria com que o Boulos tivesse terminado o primeiro turno em vantagem, inclusive em relação ao Nunes, né? E isso poderia criar um outro clima. Mas o Lula não fez o que se esperava dele, essa é a verdade. No primeiro turno, ele desmarcou os compromissos de campanha, ele tinha uma carreata, 2 carreatas aqui, uma na Zona Sul e uma na Zona Norte, e desmarcou em cima da hora, alegando que tinha que ir para a posse do presidente do México. Isso seria dia 28. No dia 25 do mês passado, ele anunciou que estava cancelado esse compromisso e não veio. Fez muita falta e deu um trabalho danado para a campanha do Boulos entender o que era. Eu tenho os meus amigos lá que conversam comigo, ficaram pé da vida com essa história. Falaram, puxa vida, mas estamos sozinhos nesse negócio? Publicamente não falaram isso, mas ficaram ressentidos. E lá em Brasília, o que se comentava era que o Lula não queria ter uma participação grande, porque ele não queria criar suscetibilidades com outros candidatos, inclusive do espectro mais à direita, que ele também apoiava nessa eleição e não estava se sentindo confortável para subir nesses palanques. Bom, mas agora, aqui a diferença em São Paulo é muito grande. E a gente não pode esquecer que o Lula tomou uma surra na própria cidade dele, São Bernardo do Campo. E foi uma surra feia, né? Porque o candidato do PT lá ficou em 3º lugar. Não foi uma eleição boa. Ele vem para São Paulo não só para participar dos atos de campanha do Boulos, né? Como você falou, ele vai estar lá em Mauá e vai estar também em Diadema. Hoje ele esteve lá. Ele vai estar ao longo desses dias com esses compromissos aqui. Uhum. E é muito importante que ele esteja lá, por quê? Porque são 2 eleições em que o PT tem chances, né? Eu separei aqui até a situação eleitoral dos candidatos, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é tanta coisa que a gente anota aqui, não é aqui não, peraí. Olha, lá em Diadema, Taca Yamauchi, do MDB, contra o Felipe, do PT. O Yamauchi, que é do MDB, terminou o primeiro turno com 47,4% dos votos. E o Felipe, 45,9%. Eles estão praticamente empatados no final do primeiro turno, né? Então, Mauá, talvez a presença do Lula ali faça uma grande diferença. Porque a gente não pode esquecer que numa eleição, 1 voto de diferença elege um candidato, né? 50% mesmo. E lá em Mauá, Marcelo Oliveira, que disputou pelo PT, saiu na frente no primeiro turno, ficou com 45% dos votos. E o Átila, que é o candidato do União Brasil, que confronta lá o candidato petista, terminou com 35%. Então, é o que sobrou para o PT. E aí a influência do Lula numa região sensível, que é o ABCD, pode fazer uma baita diferença. Vamos ver o que vai acontecer. Me perguntaram aqui na área de chat como é que foi lá em São Bernardo. Lá ganhou a eleição, ganharam o direito de disputar o segundo turno Marcelo Lima, do Podemos, com 28,6%, o Alexandre Manente, do Cidadania, com 26,53%. O candidato do PT ficou com 23%, está fora da disputa, portanto, o PT em São Bernardo do Campo não terá a prefeitura esse ano. A Elizabeth Campos aqui que nos acompanha, até uma observação que a gente fez ontem aqui durante o agregador, né, junto com a Jordana, foi que era um contexto de frente ampla, né, Panunzio? A Elizabeth fez essa mesma observação aqui. Quem votou no Lula também foi o pessoal da frente ampla, que agora vota na direita. E o antipetismo continua muito forte, ela pondera aqui. O Francisco Silva também. Muitos que votaram, que fizeram o L em 22, foi para tirar o Jair Bolsonaro, diz o Francisco Silva. Então, várias ponderações aqui também. Só para não deixar de falar também sobre o apoio do Bolsonaro a Nunes no segundo turno, a gente tem informação, a Mônica Bergamo apurou, que vai ser uma churrascada aqui em São Paulo. Então, na próxima terça, o ex-presidente Bolsonaro vai se reunir com o Ricardo Nunes,
com o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que não soltou a mão do Ricardo Nunes em nenhum momento durante o primeiro turno, e com o Michel Temer também. Então, vão ser 400 convidados. Esse vai ser o maior evento que o Bolsonaro vai participar aqui em São Paulo desde as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal lá no 7 de setembro. Então, esse vai ser o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes, assim, de uma forma bastante efusiva, aberta, né? Agora, né? Desde a live. E só para lembrar, Gabi, o pessoal do PT e do pessoal está reclamando, mas o pessoal da direita também está reclamando, porque o Bolsonaro participou quase nada da campanha do Ricardo Nunes. Ele ficou indeciso, chegou a elogiar o Pablo Marçal, né? Enfim, ele atrapalhou muito. Agora, para nossa sorte, nós que achamos que a luta contra o fascismo ela continua nessas eleições municipais, o Bolsonaro talvez mais atrapalhe do que ajude, porque a rejeição dele hoje em São Paulo beira a aprovação, né? Então, não sei se hoje aqui ele é mais rejeitado do que aceito, talvez o apoio dele ao Nunes seja um tiro pela culatra, né? Vamos ver o que vai acontecer a partir disso aí. Mas eu acho, francamente, que essa participação dele não agrega muita coisa, até porque a gente já viu que as transferências de voto... Primeiro, a rejeição ao Boulos continua falando muito alto, a gente viu no Datafolha de ontem, né? Sim. Mesmo que o Ricardo Nunes perca votos com o problema climático, essa coisa toda, e com as ações da prefeitura, o Boulos não está conseguindo agregar esses votos. Esses votos estão indo para... Mas, de qualquer forma, há um movimento. E é importante que haja esse movimento, até porque o eleitor... 56% de rejeição. 56%. Como é que vai ganhar uma eleição com mais de metade da população? Nunes, 35%. Pois é. É algo inexplicável, né? Esse tipo de rejeição. Porque ela está calcada no mais absoluto preconceito. Essa que é a situação. E nas narrativas de que o Boulos é invasor, essa coisa toda. Isso, exatamente. No suposto comunismo, que não existe, né? Que o Boulos é comunista. É o medo, é aquela coisa do pânico moral e tal, né? É bem isso. Assim. A gente tem que perguntar para o Gessé por que o tal do pobre de direita continua ainda com medo de ser expropriado na sua residência, né, por um comunista de barba, essa coisa toda que, na verdade, nunca invadiu nada, a não ser abrir prédios que já não são de ninguém, que a dívida de IPTU, que não é paga há 40, 50 anos, é maior do que o valor patrimonial do imóvel e que continuam lá ocupando espaço no centro de uma metrópole problemática igual São Paulo, enquanto poderiam estar brigando gente, né? Exato, exatamente. Já que eu falei do Bolsonaro, posso entrar um pouco na família também, para não dizer aqui? Claro, Tem óbvio. notícia do Eduardo Bolsonaro, um dos filhos, o filho 03 do ex-presidente Bolsonaro, teve R$88 mil bloqueados pela Justiça de São Paulo. Notícia que saiu hoje, você está vendo aí a manchete. Isso aconteceu depois que o Eduardo se recusou a pagar uma indenização. Sabe a quem? A nossa colega jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Ele foi condenado em 2021, para quem não se lembra desse caso, pela Justiça de São Paulo, depois que ele insinuou que a Patrícia Campos Melo estava tentando seduzir uma fonte para conseguir informações que prejudicassem o pai. Então, eu não vou nem reproduzir aqui, né, essa frase que ele utilizou, inclusive, porque foi uma coisa assim completamente misógina, mas esse valor ele está incluindo 35 mil da indenização, mais custo processual, honorários e multas pelo não pagamento. Então, agora, subiu um pouquinho o valor aí para o Eduardo Bolsonaro. Agora, é o mínimo, né? Assim, olha, surreal que jornalistas e jornalistas mulheres passaram durante o governo Bolsonaro. É uma coisa... É um absurdo. Assim, a Patrícia Campos Melo é uma das maiores jornalistas do Brasil, mais respeitáveis. Isso tudo começa porque, na eleição de 2018, ela decifrou qual era o esquema dos impulsionamentos via WhatsApp e empresas que tinham milhares de telefones, chamavam varais de celulares, e que faziam uma campanha que era uma campanha absolutamente nojenta, de fake news, de insultos e tudo mais. E um desses insultos foi exatamente proferido pelo dono de uma dessas, ou um preposto de uma dessas empresas, que disse que ela tentou seduzi-lo, não sei o que mais, para obter uma entrevista. E depois o Eduardo Bolsonaro pegou isso e falou, você não falou, mas eu vou citar, eu peço desculpa para vocês, sabe? Mas essas coisas têm que ser ditas, para que as pessoas possam se indignar. O que o Eduardo Bolsonaro falou? Falou que a Patrícia queria dar o furo,
né? Furo é uma palavra polissêmica, ela significa na linguagem, no jargão jornalístico, uma notícia exclusiva. No caso dele não era isso que ele estava se referindo, vocês entenderam aí. É uma baixaria, assim, lamento muito ter que repetir isso aqui, mas é bom refrescar a memória das pessoas para que não se esqueçam, né, que essa gente usa a tribuna da Câmara dos Deputados para falar essas atrocidades. A Patrícia que fez, processou. Aliás, a Patrícia Campos Melo prestou um serviço maravilhoso ao país, denunciando essa quadrilha bolsonarista. Deu até um livro, né? A Máquina do Ódio. Foi bem detalhe, assim, com muito detalhe sobre essa história. Muitos detalhes. E sofreu feito uma condenada, todo tipo de humilhação imposto por essa gente, ameaças de toda ordem, essas atrocidades desses palavrões e dessas expressões dúbias aí. E com muita dignidade ela seguiu a sua carreira. Lamento só que o TSE não tenha dado ouvidos a ela, sabe? Porque talvez essa quadrilha toda já tivesse encerrado a sua vida na política se tivesse recebido o tratamento que merecia do TSE, que é o da inelegibilidade pelo uso de artifícios de tecnologia que eram absolutamente condenáveis em 2018. Mas ela segue muito altiva, deve estar feliz da vida, porque essa indenização ela vai ganhar. O Eduardo Bolsonaro não quis pagar, o juiz mandou bloquear os recursos, portanto vai ter que pagar sim, e eu espero que ela gaste esse dinheiro quando voltar do Líbano, onde ela está lá entre uma bomba e outra, informando ao Brasil sobre as atrocidades daquela guerra. Continua fazendo o trabalho dela muito bem, a Patrícia Campos Melo, uma jornalista muito respeitada. Queria virar a página aqui também para lembrar que essa é a nossa semana de aniversário, a gente está comemorando 4 anos aqui no ICL. E o nosso mote, vamos dizer assim, desse nosso aniversário é 4 anos do ICL, muita luta pela frente e a gente precisa do seu apoio para continuar. É isso que nos move, que nos motiva, que permite que a gente esteja aqui no seu dia a dia. A gente lida com muita injustiça e opressão contra não só, né, a população minorizada, mas também com fake news, com intimidação todos os dias. Então, se tornando um membro solidário, você apoia o nosso trabalho, tem acesso a conteúdo exclusivo, fortalece a nossa causa e também ganha presente exclusivo, claro, porque essa é a nossa semana de aniversário e você ganha presente. Então, tem o livro Travessia, do Eduardo Moreira, que é um dos livros que você vai ganhar. O outro é Como Enfrentar o Ódio, do Felipe Neto, também está junto nesse pacote. O boneco, o Bano do ICL, que foi um dos presentes aí que mais fizeram sucesso, que muita gente pediu, né? O baralho Eduardo Marinho e a pulseira Comunidade ICL, A Coragem é um Ato de Amor, que para quem assistiu o documentário sobre Cuba, aqui do ICL, foi uma frase da Leida Guevara, filha do Che Guevara, e aí a nossa equipe transformou numa pulseira. Achei muito bacana, além do certificado digital de membro solidário. Então, como membro solidário, lembrando que para ter acesso aos presentes, você se inscreve como membro solidário, então você paga para você e para mais uma pessoa que não pode pagar. É uma bolsa, né? Uma bolsa de estudos e uma bolsa também, porque hoje a gente não tem só cursos, a gente tem muito conteúdo exclusivo, documentário e por aí vai. Então, você garante acessando o icln2.com.br e assinando o ICL aqui junto com a gente. Essa oportunidade vai até domingo, porque essa aqui é a semana de aniversário, gente. Então, essa é a nossa oportunidade nessa semana. E a gente segue por aqui, Panunzio, ainda falando aqui, trazendo outras informações que a gente vai discutir. Daqui a pouquinho o Luiz Nassif vai estar junto com a gente, mas, por enquanto, a gente tem a notícia, a gente vai falar do Lula também, do presidente Lula. Falei agora há pouco que ele está em São Paulo para apoiar a campanha aqui na região metropolitana e também na capital, com Guilherme Boulos, mas ele também caiu nas eleições nessa reta final e de outras cidades importantes, por exemplo, para o PT lá em Fortaleza. A gente falou essa semana sobre isso, né? Acabou de sair uma pesquisa Quest do segundo turno que está dando o André Fernandes, do PL, 43%, empatadíssimo com o Evandro Leitão, do PT, 43%. Assim, é uma pesquisa que não dá mesmo para a gente dizer, né, o que vai acontecer, mas tem jogo para ser jogado. Fato tem é jogo, esse. E ali tem muita coisa em jogo. Olha, Fortaleza era uma cidade que parecia menos sujeita às influências desse pensamento neopentecostal. Por quê?
porque é um lugar que tinha menos igrejas do que, sabe, a população um pouco mais católica ainda. Não sei no censo 2022 como é que está, mas ela historicamente permaneceu com a Igreja Católica mais do que com as igrejas neopentecostais. E tinha forças ali que atuavam de maneira hegemônica. Estou falando aqui da oligarquia dos Gomes, né? do Ciro Gomes e do Cid Gomes, porque aquilo governou o Ceará durante muito tempo. E essa oligarquia foi destruída nessa eleição municipal, a ponto de o Ciro Gomes estar apoiando o candidato bolsonarista. O André Fernandes é uma das piores almas desse país aqui, assim, negacionista ao extremo, é homofóbico ao extremo. Esse sujeito é a encarnação de todo o mal, de toda a, como é que chama, caquistocracia representada por essa turma do Bolsonaro. E é incrível ver Ciro Gomes, Roberto Cláudio, essa gente toda que tinha um comportamento, se não um comportamento completamente engajado com o campo progressista, mas um comportamento muito próximo. Agora debandando para a extrema-direita, não estamos nem falando de direita, não é do centrão que a gente está falando, a gente está falando da extrema-direita, do pior, da nata do rebutalho da política brasileira. Então, assim, a vitória do candidato do PT, se acontecer, vai enterrar não apenas essa extrema-direita, mas vai acabar de enterrar essa oligarquia dos Gomes, sabe? Não digo oligarquia dos Gomes, porque o Cid Gomes não tem mais as mesmas posições do irmão. Quem debandou para a direita foi o Ciro Gomes. E, olha, vão criar para eles uma situação muito complicada eleitoral lá para o futuro, porque eu acho que o eleitor não é bobo a ponto de não entender, sabe, esse tipo de jogada matreira. Outro dia, o sujeito queria ser o candidato do campo progressista, no lugar do Haddad, que disputou a eleição pelo PT, ficou bravinho, porque foi preterido, foi para Paris e voltou de lá com essa cabeça tendente à direita. Eu não consigo entender uma transição tão rápida assim. Talvez o eleitor de Fortaleza também não consiga, sabe? Esperamos que a memória lá não falhe, que as pessoas não fiquem perdidas nas suas lembranças aqui, porque esse movimento é um movimento muito importante para ser desprezado. Vamos chamar o Luiz Nassif para essa história, porque a gente está falando muito aqui sobre o presidente Lula entrando de cabeça nas campanhas. Então, a gente falou agora de Fortaleza, São Paulo também, ele falou sobre o apagão, vai ficar do lado do Boulos, de também candidatos a prefeitos na região metropolitana, cidades que são fortes para o PT. Depois também, ele esteve em Natal ontem, a gente colocou até o vídeo aqui, Nassif, ele pulando no palanque, assim, do lado da governadora Fátima Bezerra, enfim, tem muita... Em Camaçari, na Bahia também, para apoiar o candidato do PT, o Luiz Caetano. Então, o Lula, assim, essa semana, ele entrou de cabeça mesmo nas campanhas de segundo turno. Nassif, boa noite para você. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Nassif. Ele entrou agora, né? Agora está faltando uma bandeira. Uma bandeira. Vai ter mudanças agora no PT, provavelmente com a entrada do Edinho Silva, lá de Araraquara. Mas você tem uma dificuldade muito grande à esquerda em apresentar uma bandeira alternativa à direita. A direita não precisa de bandeira. A bandeira da direita é destruir. É destruir e aproveitar essa desmoralização da justiça, né? Mas quando você pega o governo Lula, está faltando um empenho aí em definir um projeto de país. Quando você pega, por exemplo, por que as igrejas evangélicas aí, elas têm esse prestígio junto à base? Tem um processo de apoio, digamos, aos mais necessitados, mas cria uma esperança. Cria uma esperança. Ontem eu fui ver até o filme da Petra, sobre os evangélicos aí, eles têm esse processo, cria um sonho. E o papel do político é criar um sonho. Mas nesse tempo todo aí, o governo está encurralado aí pela Faria Lima, encurralado pelo Congresso, tudo, não está conseguindo sair dessas armadilhas, né? Então, nesses momentos de eleição, ele aparece. Aliás, é bom que acordou agora aí para a política, mas tem que, no dia a dia, passar da eleição, ele vai ter que correr para montar um projeto de país aí, porque 2026 está chegando aí. Está perto, né? Está perto. O Nassif, a gente até tem um vídeo do presidente Lula acenando para o eleitorado evangélico, que é um dos pontos importantes para o PT quando a gente está falando aí de voto, né? E ele diz que Bolsonaro não acredita em Deus. A gente tem esse vídeo. Vamos assistir. E a gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa.
votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de que não acredita. Isso é uma sinalização importante que ele quer dar para o eleitorado evangélico, né? Agora, se me permite um Claro. comentário, eu sou ateu. Eu não gostei dessa declaração do Lula. Acho que ele excluiu uma boa parte do eleitorado dele que, como eu, não acredita em Deus, não tem uma vida cristã, sabe? Não, cá para nós. Você pegar o discurso do adversário e tentar incorporar o discurso do adversário, tentando... Para com isso, gente. Para com isso, né? O Lula ele tem uma ligação antiga com a Igreja Católica, tinha lá em São Bernardo, com os bispos lá do ABC, que ajudaram em toda a luta dele lá. Mas o ponto maior, a bandeira do Lula, é congregar todo mundo. A bandeira dele é da pacificação, ele tenta isso. Então, quando ele joga isso aí de entrar no jogo religioso, ele está excluindo uma parte, está excluindo as religiões afro, que são massacradas aí pelos evangélicos também. Os católicos conservadores entram... Ih, rapaz, ele entrou por um campo que não devia entrar, não, sabe? Não devia entrar. E ele entrou mais ainda. Ele até falou mais que isso, viu, Nassif? Só aqui para não deixar de trazer, ele disse que Jesus era de esquerda. A gente tem até o vídeo dele falando isso também. Daqui a pouco, se você quiser concluir, eu já vou colocar também esse vídeo aqui. Eu fico... Não, vamos ver Jesus aí. Vamos ver. Ai, Jesus. Estou muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre. Várias opiniões aqui no nosso chat, porque movimenta muito quando a gente fala a respeito disso aí. Quero só registrar a Subeto Nassif antes de trazer a palavra para você, mas ela diz: a fala do Lula sobre não acreditar em Deus é só para desmascarar Jair Bolsonaro. Quer dizer, tem um efeito até, né, de pegar nesse ponto da polarização mesmo, de bater no Bolsonaro para expor, né, num contexto eleitoral como esse. A energia dele aqui, fazia tempo que eu não via ele com uma energia tão ativa aí, hein? Ele teve um período aí que ele estava meio desligado, aí a própria voz, aí ele está conseguindo realmente aí um renascimento para a política. A gente espera que, passadas as eleições, esse renascimento para a política acabe levando aí a articulação de projetos de país, a volta aos contatos diários que ele tinha lá com deputados, com senadores e tudo, para poder sair da defensiva, aí sair dessa sinuca aí que ele foi colocado pelo mercado e pelo Centrão, né? Mas realmente ele tá com uma dia aí que fazia tempo que eu não via, viu? Nossa, ontem no palanque ele estava pulando, gente, junto com a governadora. Puxou o couro, né? Ele estava demais. Eu quero ver esse final de semana aqui em São Paulo, junto com o Guilherme Boulos também. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma parte do eleitorado ali que o presidente Lula, historicamente, nas últimas eleições, ele teve uma dificuldade de entrada, né? De conseguir o voto da parcela evangélica, sempre mostrava. E eu sempre faço essa observação aqui, mas quero fazer de novo, gente. Quando a gente fala do eleitorado evangélico, não é uma parcela única, né? É muito diverso, existem diversos tipos de evangélicos dentro, quando a gente fala evangélicos, né? Não é uma massa homogênea. Mas, de qualquer forma, quando se faz pesquisa eleitoral, é a que menos vota em Lula, né? Normalmente, a maior parte dos votos ali, em todas as pesquisas, apareceram com o Bolsonaro. Então, ele está ali sinalizando, está tentando entrar
e conversar com essas pessoas. Nassif? Ali você teve uma demonização do Lula, né? Quando você pega muito esses que ficavam em porta de quartel, comparando o Lula ao demônio. Mas é interessante esse documentário da Petra Costa aí sobre os evangélicos, que foi lançado ontem aqui em São Paulo, onde faz um levantamento muito interessante dos dois tipos de evangélico, né? O que ocorreu aí foi que você teve esse processo de êxodo rural há muito tempo e você tinha uma parte da igreja que fazia um trabalho relevante de acolhimento, que era o pessoal da teologia da libertação. E a teologia da libertação começa a ser desmontada lá atrás, nos anos 70 e 80, depois de relatório Rockefeller e outros que perceberam o potencial político da teologia da libertação. E depois o próprio Rockefeller recomenda a substituição aí da teologia da libertação por um tipo de igreja que fosse mais de acordo aí com a livre iniciativa, com o empreendedorismo e tudo. E assim, a vinda dos neopentecostais para cá, que não se confunde com os evangélicos, os protestantes tradicionais aqui, vieram cumprir uma missão política e cumpriram efetivamente. E tem uma parte interessante do filme, é que eles têm uma parte de acolhimento muito interessante. Eu vi algumas teses sobre os evangélicos aí, houve um aculturamento do padrão americano para o padrão brasileiro. Então eles se comportam aqui como os velhos coronéis que colocavam embaixo do guarda-chuva deles os seus seguidores. Então você tem atendem a demanda por espiritualidade aí, fazem trabalho social relevante, e daí entra uma etapa seguinte, das quais o principal representante é o Malafaia, e também esse rapaz aí, o Pablo, não sei das quantas, esse que mente para Chu aí, que é a conquista do poder pelos evangélicos. E daí eles seguem um pedaço da Bíblia aí que fala do juízo final, que bate muito com a ultradireita americana, que diz que tem que destruir tudo para daí renascer um novo reino. Então, digamos, é um país que vai estar num rumo perigoso, aí, independentemente dos bons evangélicos, tudo aí. Nós estamos entrando numa área de religiosidade aí que em outros países não deu muito certo, não, viu? Fica meio assustador isso aí, viu? Sabe que assim, isso que eu falei que sou ateu aqui, não tem autoridade, não tem lugar de falar da religião de ninguém, mas eu gosto de ler a Bíblia como um livro de informação histórica, de referência sociológica, e a base dessa teologia da prosperidade é um versículo de Malaquias, né, que é um dos menores profetas do Velho Testamento, em que ele diz que o sujeito tem que levar todos os seus... Quanto mais o sujeito levar de dinheiro para a casa do Senhor, mais Deus fica devedor dele, invertendo a lógica, que Deus pode ser obrigado a algo por um ser humano. Para quem acredita em Deus, isso é um tipo de raciocínio muito complicado, porque o sujeito fica credor de Deus, Deus está na obrigação de atender. Acaba aquela história de que a graça é obra imerecida, né, o Nassif? E aí esse vale tudo, porque as pessoas se julgam no direito de pleitear qualquer coisa e acham que vão ser aquioadas, o que acaba não acontecendo, né? Mas quando a coisa dá errado, não é Deus que falhou, é a fé do temente. É isso. Agora eu vou contar um pouco uma experiência familiar. E quando começou a questão de redes sociais, uma tia, que sempre foi muito crédula, ela entrou no Facebook, eu fui lá para acompanhar, uma graça de uma tia, que infelizmente faleceu ainda. E ela dizia o seguinte: estava escrito que Deus ia mandar uma pessoa em forma de Messias que ia mudar o Brasil. Eu falei, ai meu Deus, a minha tia querida aí. Daí passou um mês ela falou, estava escrito que o diabo viria na forma de um Messias. Eu falei, ave César. Mas, digamos, esse processo com a desmoralização da política, você cria essas relações de afeto e tudo aí que acaba nublando qualquer raciocínio lógico. É o que leva São Paulo a votar no Nunes depois dessa tragédia aí. Leva o Rio Grande do Sul a votar no prefeito responsável pela maior tragédia da história de Porto Alegre. Então, é um momento complicado, sabe? E daí você tem o Lula, que é a única liderança hoje capaz de segurar esse avanço da ultradireita, mas, por outro lado, um Lula que espero que volte a despertar para a política agora. Porque até agora é um ministério muito, muito, muito insosso aí, um ministério com pouca criatividade, né? Então vamos ver se a partir das eleições agora volte o velho Lula aí de 2008 a 2010 aí, trazendo novas ideias aí, trazendo uma bandeira, a bandeira da solidariedade, que sempre foi a marca dele.
É o maior pacificador que o mundo conheceu aí nas últimas décadas e apresentado diariamente pela imprensa como baderneiro, como ligado ao demônio, que nem fazem aí alguns pastores evangélicos, né? Então, dependemos do Lula aí mais do que nunca, viu? Ô Nassif, desculpa, Gabi, mas essa dependência também é um fato preocupante, né? Porque não surgiram novas lideranças. De repente, se a gente não puder contar com o Lula para cumprir esse papel, quem será? Me parece que a única liderança emergente concreta foi a do Flávio Dino, que está lá no Supremo Tribunal Federal, afastado do primeiro plano da cena política. Embora ainda tenha uma atuação tão interessante, que está lá criando fato todo dia, fatos importantes para o país. Agora, falta, assim, a meu ver, quando eu vejo essa crise, a crise não é só brasileira, é uma crise global, né? Ela está acontecendo no mundo inteiro. Sim. Argentina, El Salvador, Estados Unidos agora com o Trump empatado com a Kamala, que também não é lá grande coisa. Enfim, parece que há o espírito do tempo encaminhando para a direita agora, enfim, o desiderato das pessoas aí na política. Agora, deixa eu te falar, e a utopia? O que a gente vai oferecer como utopia? Porque foi a utopia que levou os jovens a confrontar a ditadura, até ir para a luta armada. Nós não temos mais a utopia para oferecer. E agora? Então, você tem uma... Quando você teve... Eu tenho por hábito, já desde os anos 90, de fazer um paralelo do mundo 100 anos depois. Ou seja, o que ocorreu lá na década de 80 e 90, também ocorreu na década de 80 e 90 do século XIX lá. E nós tivemos na década de 20 aí, um desarranjo total do sistema de informação com o advento do rádio. Antes era só jornal, apesar de ter pouca gente alfabetizada, os jornais uniformizavam o conhecimento. O conhecimento não, as convicções, digamos assim. Daí entra o rádio, bagunça tudo aquilo. Agora nós temos a internet que bagunça tudo aquilo. E ali você teve simultaneamente revoluções tecnológicas e um processo de concentração de renda brutal, que fez com que os estados nacionais deixassem cada vez mais de cumprir com suas obrigações. Isso levou a uma radicalização lá atrás e levou a uma radicalização agora. Lá atrás nós tivemos o advento do fascismo, do nazismo e do comunismo devido à desmoralização da democracia americana, digamos assim. E agora nós temos essa ultradireita avançando em todos os lados, né? E você tem Como que o Roosevelt conseguiu reverter isso aí? O Roosevelt foi o estadista do século lá, né? Ele cria o New Deal, uma série de programas voltados para pessoas de baixa renda, monta um programa para atender a parte pobre dos Estados Unidos ali, que foi depois seguido aqui pelo Celso Furtado, aqui, e passa a trazer à tona a solidariedade como o oposto àquele individualismo exacerbado. O Brasil usou a rádio para isso, usou Hollywood para isso. Então, hoje a oposição a esse individualismo da direita é a solidariedade. O Brasil tem uma estrutura de organizações nacionais fantásticas. Talvez é o país que tenha o maior know-how de organizações sociais. Você tem, desde as organizações MST, MTST, os conselhos tutelares, você tem a associação comercial, você tem o cooperativismo, você tem a estrutura do sistema S. Então, você tem um conjunto de fatores que sobreviveu a duas ditaduras. A ditadura da militar e a ditadura do Bolsonaro. Em cima disso, você pode criar... A bandeira da solidariedade tem que ser o ponto central do contraponto à direita, mas não só a bandeira. O Lula tem feito discursos aí chamando para a solidariedade, tem que ter planos de ação aí que transformem essa solidariedade em organizações, em fortalecimento do pequeno empresário, em fortalecimento do pequeno trabalhador. E isso está faltando. Você não tem essa gestão no governo, essa luz aí que vai iluminar, digamos, a reação contra esse individualismo exacerbado, essa parceria criminosa aí da Faria Lima com esse lado aí dos neopentecostais, é a solidariedade que vai enfrentar. Mas você precisa ter um plano de ação que você não tem até agora. Talvez uma reforma ministerial, trazer um ministério mais ativo aí possa melhorar aí essa percepção da população em relação às alternativas a esse individualismo aí da ultradireita, né? Ô, Nassif, tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, que foi o assunto que a gente discutiu ao longo dessa semana, que foi o caso do apagão, né, da Enel. A gente até falou já a respeito disso,
Mas a ANEEL agora diz que vai intimar a Enel, né? Porque a ANEEL foi muito cobrada por não ter feito o trabalho como deveria, de fiscalização. Isso também está sendo apurado, mas fato é que foi muito pressionada e agora, a gente falou até no começo do programa, a ANEEL diz que vai intimar de fato a Enel e sinalizou até uma possibilidade de extinção desse contrato com a Enel, né, com a distribuidora. E junto a isso também teve esse pacote aí do presidente Lula anunciando que vai prestar um socorro, vamos dizer assim, uma linha de crédito num programa, né, de R$1 bilhão aos negócios que foram afetados pelo apagão em São Paulo. Então, tiveram esses dois pontos importantes, assim, de novidade. Eu queria te ouvir a respeito disso. Até porque pode ser que a gente tenha novidades, inclusive ruins para os paulistas, porque acho que vai cair um temporal hoje ou até o final de semana. É isso. Tem que levar em conta que a ANEEL, que deveria fiscalizar aí, ela tem uma diretoria indicada pelo Bolsonaro ainda. São os amigos do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio dizendo que desde o ano passado pedia intervenção na Enel. Agora a Enel, intimar a Enel para quê? A Enel, ela é reincidente. O ano passado, quando teve todo aquele apagão, ela prometeu um conjunto de investimentos que não fez. Então tem que caçar a concessão. Daí muita gente fala, mas se caçar, como é que vai ficar o serviço? Como é que vai ficar? Caçar não é tirar os funcionários, não é tirar a diretoria. Eu acho que tem que ter uma ação penal contra a diretoria. Esse é um ponto relevante, porque você criou uma onda dos anos 90 para cá, o padrão Jack Welch. O Jack Welch foi um executivo americano lá que afundou a General Electric lá. E o padrão dele é o seguinte, você assume a empresa e depende da empresa. Tira tudo e joga para dividendos. Então, o que esse pessoal passou a fazer foi pegar empresas públicas, daí passam a vender ativos, passam a reduzir manutenção, destroem os departamentos de inovação e tudo aí para poder sacar o máximo possível. Nós tivemos com a Vale do Rio Doce, esse negócio do CEO genérico aí, que foi responsável por Brumadinho e por Mariana. Os executivos tinham que ser denunciados criminalmente. Eles mataram pessoas. Você tem um relatório da CVM agora, no presidente da Vale, na época lá, ele foi alertado várias vezes, não tomou decisão. Ele deveria ser condenado criminalmente. No caso da Enel, a mesma coisa. Então é o seguinte, essas multas, essa ajuda que o governo vai dar, isso aí são multas que a Enel tem que pagar. Tem que entrar com uma ação penal. Você tinha casos aí de pessoas doentes que dependiam de equipamento para respirar e tudo. Esse pessoal tem que ir em delegacia denunciar os executivos da Enel. E daí o governo tem que caça, tira, mas eles pagando as multas. Não é simplesmente deixando os destroços aqui. E daí assume uma diretoria provisória. Aí você tem executivos, o setor elétrico, não conseguiram destruir o setor elétrico. Você tem que ter executivos aí que conhecem o métier, você tem o corpo de funcionários aí que vai atuar, entra uma fase intermediária, aí depois faz uma nova licitação levando em conta prioridades. Obrigação de manutenção que eles nunca deram aí, obrigação de, pelo menos naqueles circuitos mais essenciais, de enterrar os fios. Então a Enel não merece ser intimada mais não, ela é reincidente, E ao mesmo tempo que ela falava aqui, no ano passado, que ia aumentar investimento, na Itália, perante os acionistas, ela anunciava que ia reduzir investimentos na América Latina, porque as economias aqui eram muito voláteis. É um pessoal que não é confiável, não, viu? E está tendo problemas não só no Brasil, né? No Brasil, em vários lugares. E até hoje teve uma matéria na Folha de São Paulo mostrando o que aconteceu no Chile, por exemplo, onde a falta de atendimento a emergências foi exatamente como aqui em São Paulo, né, Nassif? Agora, hoje a gente, no começo do programa aqui, pensando exatamente como o Nassif está colocando aqui para a gente. Aliás, até agradeço o aval do Nassif, o que foi dito aqui logo no começo, porque ele conhece o assunto por dentro. Agora, a ANEEL tem uma atuação, Nassif, que é uma atuação vergonhosa. A gente estava lembrando aqui do que aconteceu em julho, quando a ANEEL suspendeu unilateralmente as negociações para a cessão do uso dos postes. E uma negociação que colocou a ANEEL contra todo o restante do governo, Ministério das Minas e Energia, Ministério das Comunicações e a própria Anatel. Ficou 3 contra 1 nessa história aí.
E a ANEEL encerrou as negociações só porque a posição das distribuidoras de energia, que são as donas dos postes, e não queriam ser obrigadas a receber os FIIs das indústrias de telecomunicação, foi vencida no governo por um decreto assinado pelo Lula. Então ficou muito claro, escancarado esse negócio, essa atuação como lobby dessa agência, né? Você pega o ex-presidente da ANEEL, antes desse atual aí, era um lobista, era o lobista mais conhecido do setor. E depois veio a ANEEL. Esse é um ponto relevante, porque quando o Fernando Henrique desmontou o setor elétrico era uma joia da coroa aqui. O setor elétrico brasileiro, desde a CEMIG, nos anos 40, sempre foi um setor extraordinariamente competente aqui no Brasil. Produzia a energia mais barata graças às hidrelétricas. Vem o Fernando Henrique, desmonta o modelo, usinas que já estavam amortizadas, o preço poderia cair mais ainda. Era um grande fator de competitividade da economia brasileira lá fora, desmonta, tira os técnicos dos ministérios e joga nas agências reguladoras. E as agências reguladoras passam a ter poder total e a porta giratória passa a funcionar. Você pega o cara que vai para uma agência reguladora, ganha X lá, daí passa um tempo, ele sai e é contratado por uma empresa que era regulada por ele por 3x. Então, na época, a gente tinha um belo de um colaborador chamado André Araújo, morreu há uns 2 anos, grande conhecedor. Ele, há uns 10 anos, tem artigos dele falando que tem que ter, igual nos Estados Unidos, uma agência das agências reguladoras. Pelo menos essa crise fez o Lula tirar da gaveta, digamos, essa proposta de você ter uma agência que regule as agências reguladoras. E tem que entrar também TCU, Ministério Público e tudo, e cobrar a inatividade dessas agências. Então, você pega o CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico, é um escândalo a maneira como ele atua. Eu fiz matérias aí mostrando que as formas de cooptação do Departamento de Estado americano foram em cima de procuradores, em cima de delegados, juízes e em cima de pessoal de agência. Então, esse pessoal CAD, uma vez por ano, tem encontro nos Estados Unidos sobre... vão em hotéis caros, aquelas coisas que o ministro Supremo gosta também, de boca livre aí. Mas você tem que ter agora, institucionalmente, tem que recair sobre as agências aí, digamos, uma punição pela não ação aí. É o cidadão que está sendo afetado, é muita coisa. Exatamente. São Paulo é um país, aí São Paulo, você pega Uruguai e Paraguai somados, não dá São Paulo. E deixar chegar onde chegou, né? É inadmissível. Vou dizer o mínimo aqui, né? Mas Nassif diz tudo aí do que tem que ser feito a respeito disso. Você sabe, quem nos acompanha aqui no ICL Notícias segunda edição, Panunzi, que hoje foi para o ar uma entrevista do Nassif comigo Em Detalhes, contando a respeito do novo livro dele, A Conspiração Lava Jato. Nassif, vai ter lançamento para quem está em São Paulo esse final de semana, não é isso? E acho que já teve no Rio. Estou guardando vocês aí. Bom demais. Vai ser domingo, a partir das 11 horas, na Martins Fontes, aqui da Paulista, com Brigadeiro. Eu até providenciei algo que é sagrado nos meus lançamentos aí, que é uma roda de choro também aí. Poxa, você vai tocar? Para não ficar muito seco aí. Eu gostava do Nassif no tempo do Café Piu Piu, que ele estava lá toda quinta-feira, não era isso, Nassif? Década de 80. Era uma vez por semana. Era uma vez por semana. Piu Piu era demais também. Era, mas era bom pra caramba, demais. hein? Então, fica o convite para quem está em São Paulo, porque olha só o azar que eu dei. Porque quando o Nassif lançou no Rio, eu estava em São Paulo. Aí agora que ele vai lançar em São Paulo, eu vou para o Rio. Então, assim, vou perder os 2 lançamentos. Agora, tem que ter mais, hein, Nassif? Tem que ter mais, mas quero dizer para quem quer entender um pouquinho do que vai encontrar no livro, já pode assistir Em Detalhes hoje de manhã. O Nassif traz bastidores ali, histórias que ele conta no livro, o que ele apurou ao longo de 15 anos, né, de reportagem investigativa. E agora a gente vai ter, então, na Martins Fontes da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo, domingo, 20 de outubro, domingo, né? 20 de outubro, a partir das 11 horas da manhã. Então, muito bom. E eu vou estar lá, com certeza. Isso aí. Então, convite para todo mundo que está em São Paulo. E ainda dá tempo, né? Para quem está pertinho de São Paulo, poder se programar para ir. Nassif, obrigada por hoje. Bom lançamento para você de novo nesse domingo, então. Parabéns mais uma vez, querido. Obrigado a vocês e para quem vai lá, encontramos lá. Boa viagem para você, Camila. Obrigada, Nassif. Abraço, Nassif. Nassif. Se vê na volta. Valeu. Muito bom. Eu recomendo, então, para quem não assistiu a entrevista, vai lá assistir, depois vai
no lançamento também do A Conspiração Lava Jato, que já está disponível para todo mundo. E sabe o que tem domingo também, Panunzio? Tem cinema do ICL. Ah, sim. Então, de manhã, olha só, a gente tem toda a programação aqui cultural para quem está em São Paulo. Para quem não está em São Paulo, a gente tem também programação cultural pela internet, programação de cinema. No domingo vai ter mais um Cine ICL. Nesse caso, é uma exibição por conta do nosso aniversário de 4 anos. Então, é mais um desses conteúdos. Ontem a gente teve o Felipe Neto aqui à noite, falando sobre o livro dele, sobre a história dele, uma conversa com o Eduardo Moreira. Agora a gente vai ter o Mata, que é um documentário sobre a exploração das nossas florestas, diante do avanço das plantações de eucalipto. Um agricultor e uma comunidade indígena estão se posicionando nesse documentário como resistência ao desmatamento, que é causado aí por grandes empresas. Então, a gente tem um trailer aqui para você ver o que te aguarda no domingo. Vamos assistir. A Terra não precisa de nós. O ser humano precisa dela. E ela não precisa do ser humano. A gente tem tido visões e sonhos, a floresta vindo em forma de animal, se transformando em seres e falando com a gente que está pedindo socorro. Isso aqui é um fantasma. Isso aqui é uma mata morta. O protagonismo indígena é esse. Nós estamos aqui, a mata é nossa, se quiser cometer genocídio, passar por cima, pode vir. Quem vai conversar com a diretora do documentário, que é a Ingrid Fadnes, é o Deandro Demore, nosso jornalista. Então, no domingo, a gente assiste o documentário, na sequência tem uma entrevista, tem um bate-papo a partir das 8 horas da noite. Só que aí, para você ter acesso ao ingresso, vamos dizer assim, que a exibição é online, você tem que se inscrever em icl.com.br/cinema. Tá aí na tela para você que está nos acompanhando em vídeo. Esse é o link da inscrição, então não perde, muito bom. Mais um dominguinho, então, que a gente vai ter o Cinema ICL. Eu gosto muito, acho que é uma ótima iniciativa que a gente trazer sessões de filmes. É maravilhoso. Para a nossa comunidade. É um espaço espetacular, né? E de graça, para todo mundo poder assistir, debater, participar da discussão. Mais uma do nosso aniversário dessa semana. Panunzio, meu querido, muita gente, queria te dizer aqui, deixar registrado que muita gente mandou mensagem aqui dizendo que adorou a sua participação. Nossa, que bom. Fábio Panunzio, e muita gente dizendo, mas ele tem que ficar na equipe. Gente, o Fábio já está entre nós, Panunzio. É que na semana que vem vai estar de manhã, né? Bem no cedo. Desperta, Então, a partir das das 7 me ver, horas acordem da manhã. cedo pra caramba, porque 7 horas no lugar do Demore lá, porque vai descansar um pouco. Segunda-feira, né? A partir de segunda, Então, pronto, já fica o convite aqui, mas o Panunzio tá com a gente, é que aí você vai ter que ficar de olho na programação para entender onde está o Fábio Panunzio. Mas essa semana ficou com a gente, foi um grande prazer ter você aqui comigo, querido, nessa bancada, nessa mesa redonda. Eu vou repetir que eu adorei, sabe, assim, sou jornalista há 43 anos, estou num lugar aqui privilegiadíssimo, porque a liberdade é plena, quer dizer, o ICL é uma grande iniciativa. E você, Gabi, e o Chico, e todos os companheiros com que eu tive o prazer de trabalhar aqui são muito legais. Eu adorei o clima, adorei tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. Viu? Aqui tem, olha, tem mensagem aqui até de Uberlândia para você, viu? Tem mensagem de Uberlândia, muita gente dizendo obrigada, Fábio, adoramos, enfim, análises excelentes. Muita gente estava preocupada, ai, o Fábio não vai ficar com a gente? Ele é excelente. Sim, Panunzio já está com a gente, não só na bancada, mas com a nossa equipe também. Então, muito boa noite para todo mundo. Boa noite, meu querido Panunzio. Para você que vai sextar nessa sexta-feira, muito boa noite, juízo, mas como toda sexta eu te digo juízo, mas nem tanto. Até semana que vem. É, porque juízo, quem tem muito é porque não usa, né? É isso aí. Liberada Jurubebas, diria Chico Sá. E como ele não está aqui, a gente libera por ele. Então tá liberado. Tchau, tchau, gente. Tchau.
Fala pessoal, olha só, a sessão de cinema do ICL, mais uma especial, a gente vai exibir o filme Mata, um filmaço, cinemão mesmo, lindo, um documentário muito bem produzido, muito informativo e também emocionante sobre a resistência de um agricultor em relação ao desflorestamento, né, e ao florestamento com pinos também, aquela coisa chamada deserto verde. Olha, um filmaço, a gente vai exibir de forma gratuita no ICL, é só clicar aí em Saiba Mais e depois da exibição do filme vai ter uma entrevista, um bate-papo com a Ingrid Fadnes, que é a diretora do filme, minha amiga, aliás, é jornalista norueguesa que conhece muito o Brasil, viveu em assentamentos do MST aqui no país, então não percam, um filme premiadíssimo, muito bem feito, exibição gratuita aqui no ICL, clica aí em Saiba Mais.